Quantos estão felizes nessa noite? Então vira para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Diga, ha. Glória a Deus. O pessoal está ainda recolhendo as ofertas. Não perca a oportunidade de semear na casa de Deus. Amém, queridos? Deus realmente tem usado essa igreja de uma forma extraordinária. Fiquei empolgado quando eu passei ali na base. Como é que chama mesmo? Catedral Social. Diga comigo, Catedral Social. Talvez para você uma roupa usada não faz diferença, mas para quem não tem nada faz muita diferença, né? Então que Deus abençoe a vida de vocês, que essa igreja possa crescer na obra social, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, o meu ministério é de louvor e adoração, todos já sabem disso, mas os pastores são corajosos e eles me chamam para pregar também. Aí eu já vou pedindo as devidas escusas aqui, porque o pregador ele tem todo aquele jeito, né? Sobe na parede, corre em cima do púlpito, dá uns gritos, uns negócios diferentes. Eu não sei fazer isso não. Amém? Então assim, quando o pregador não é eloquente, o povo precisa ser eloquente. Então eu tenho a necessidade do pessoal falar amém, aquela coisa toda, né? Porque eu não sou eloquente, mas eu compartilho os princípios da palavra de Deus, né? Que Deus tem me ministrado e que tem funcionado na minha vida. Lá em Hebreus capítulo 8, versículo 8, fala a respeito da nova aliança. Nova aliança que diz o seguinte: nova aliança não é um livro, né? É um acordo, é um tratado que Deus fez com a humanidade. Amém? O livro é uma descrição da nova aliança, mas a nova aliança, ela é muito mais do que o livro. Antes do livro existir, a aliança já existia. Amém, querido? Então quando nós aceitamos a aliança, nós não estamos aceitando versos de um livro, nós estamos aceitando uma pessoa capaz de vivificar aquilo que está escrito no livro. É o Espírito que vivifica. Vira para o teu irmão e diga assim: é o Espírito Santo é quem vivifica. E Hebreus capítulo 8, verso 8, diz assim: e de fato, repreendendo-os, diz: eis vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não permaneceram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia. Deus deu a lei para o povo de Israel só para eles falharem, para desejarem, para entenderem que sem Deus não é possível. Eles tentaram guardar a lei, mas falharam, porque a finalidade da lei era Cristo. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém, queridos? Então o Senhor diz: dos seus pecados não me lembrarei. Quem gosta de lembrar de pecado é crente, porque quando ele anda em pecado, o Espírito Santo não deixa ele esquecer. Tem gente que fica lá, vai orar, começa a ser acusado de pecado, diz assim: sai para lá, demônio. Não é o demônio. O demônio não tem nenhum interesse em dizer que você é pecador, não. Pelo contrário,
O demônio quer te dizer assim: olha, está tudo bem, não tem nada a ver, estamos juntos. Fica assim até Jesus voltar. Que aí quando Jesus voltar, eu te pego para mim. Mas o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Qual o maior pecado? Não é adultério. O maior pecado é não crer na graça de Deus, que nos libertou disso. Nós não precisamos andar nisso. Todo mundo que cai no pecado, cai porque falhou na fé. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem nos convencer do pecado, da justiça, porque Jesus diz assim, que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Para Deus hoje abençoar um pobre, a catedral lá do apoio, né? Catedral social precisa abraçar o pobre e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, foi condenado em 3 instâncias: no primeiro céu, no segundo céu e no terceiro céu. Amém, querido? Não estou dizendo que o inimigo não age, mas ele está na ilegalidade. Hoje quem está na legalidade é você. Amém, querido? Então o Espírito Santo é que nos convence. Essa é a nova aliança. O Senhor diz: eu vou falar dentro do coração deles, dentro da mente deles, eu vou tocar eles, eu vou encher eles, vou dar a eles a mente de Cristo. Amém, queridos? Então você precisa ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, fala a respeito do batismo de Jesus. Jesus chegou ali no Rio Jordão, entrou ali na água, foi batizado por João Batista, e diz assim: batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Amém? Quando você aceita Jesus, você aceita ser batizado, o céu se abre para você. Porque tudo, uma vez que você decidiu seguir a Cristo, quando nós aceitamos seguir a Cristo, as coisas que são atribuídas a Jesus também são atribuídas a nós. Amém ou não amém? Jesus morreu, logo nós também morremos com Ele. Tudo que é atribuído a Cristo é atribuído a nós. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas, nós também estamos assentados à direita da majestade com Ele. Jesus reina, nós também reinamos com Ele. Amém, queridos? Tudo que é atribuído a Jesus é atribuído a você. E quando Jesus sai da água do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele, o céu se abre, e uma voz do céu brada, e essa mesma voz que bradou a respeito de Jesus há 2000 anos atrás, gritou hoje aqui na catedral, quando você estava aí, fritando no reteté, debaixo do mesmo Espírito Santo que Jesus estava. Uma voz do céu gritou: olha lá o meu menino, olha lá a minha menina, olha lá o meu filho amado. É disso que eu gosto, eu tenho prazer de vê-lo debaixo da glória. Você não tem ideia de como Deus tem prazer de ver você sendo tocado pelo Espírito Santo. Olha o meu filho amado. Jesus já era filho de Deus antes disso, como você já é. Mas no momento que Jesus ficou cheio ali do Espírito Santo, visitado pelo Espírito Santo, o Pai gritou: olha lá meu neném, olha meu filhote.
Quem sentiu a presença de Deus hoje? Então o céu bradou hoje, aleluia, a teu respeito. Os céus bradaram a teu respeito hoje. Olha lá o meu filho, olha lá a minha filha. Por que os céus se empolgam tanto em te ver cheio do Espírito Santo? É porque o Espírito Santo é a única pessoa capaz de te levar para o céu. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Mas a mesma Bíblia diz que a letra é morta, é o Espírito que vivifica a palavra. Ah, eu sei o Salmo 23 de cor. Oh, meu irmão, experimenta ajoelhar lá na sua cama, abre o Salmo 23 e se rende ao Espírito Santo. Daí a pouco, você vai se sentir ovelha daquele pastor do Salmo 23, porque só o Espírito Santo consegue vivificar a palavra de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra não tinha forma, era vazia. Sabe quem estava lá? Pairando sobre a face das águas, esperando a palavra? Ele, o Espírito Santo. Aí de repente a palavra, o verbo é declarado: haja luz, e ele, bum, fez a luz acontecer. Você não vai colher os benefícios do Salmo 23 se não confiar na presença daquele que vivifica o Salmo. Pastor, deu uma dor no meu joelho. Abre a palavra de Deus, Isaías 53, mas não seja religioso. Vai lá, deita no chão. Se o joelho está doendo, talvez não consiga ajoelhar. Deita no chão, lê aquela palavra e diz assim: vem Espírito Santo, vivifica essa palavra aqui no meu joelho. Deixa o verbo se fazer carne aqui na minha carne. Eia, come on, somebody. Mais de uma dezena de pessoas foram curadas aqui hoje. Ninguém foi lá impor as mãos, a não ser Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é a mão poderosa de Deus. Quando Deus impõe as suas mãos, a enfermidade tem que sair, o caroço tem que sair. Não é por causa do pastor Cirilo, não é por causa da música, é por causa da presença. Jesus não tinha banda, mas ele era cheio dessa presença. E ele diz: as coisas que eu faço, não faço de mim mesmo, é o Pai que está em mim, é que faz as suas obras. Ei, come on. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus é o Espírito Santo. A humanidade estava afastada de Deus por causa do pecado. Jesus veio e resolveu, pagou a conta. Mas Jesus nunca nos deixou enganado. Ele diz assim: gente, o negócio é o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. Não é só aceitar Jesus, não é só vir para a igreja. Quem vem para a igreja, vem para Jesus, porque a igreja é o corpo de Jesus. Mas não é só vir na igreja, é vir na igreja para beber. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Quem tem sede, vem a mim e beba. E beba, porque se não beber, não será transformado. Ah, pastor, eu sou meio tradicional. Irmão, se vira. Você não precisa fazer como eu, você não precisa fazer com o irmão do seu lado, mas sem o Espírito Santo, tu não vai rolar. Ah, mas eu conheço a Bíblia toda. Já disse que só Ele pode vivificar a palavra de Deus. Todo mundo conhece a Bíblia. Todas as religiões falsas são baseadas na Bíblia. Então todo mundo conhece pelo menos alguma coisa de Bíblia. A Bíblia já existia antes de Jesus nascer, já existia antes de Jesus morrer. Mas só depois que o Espírito Santo foi derramado é que as pessoas começaram a nascer de novo e a serem transformadas. Então é o Espírito que vivifica. Eis o meu filho amado, eis a minha filha amada. Deus sabe que nós somos transformados de glória em glória, de culto em culto, reunião em reunião. Reunião de oração, vigília, conferência, a gente vai, de repente sente mais um arrepio. Só que quando você sente o arrepio, meu irmão,
isso fica gravado lá no seu córtex cerebral. É um negócio físico. Ah, pastor, eu fui tocado, o que mudou na minha vida? Eu não sei, você também não sabe, mas alguma coisa mudou e vai se manifestar. Você tem que aprender a celebrar, cheio. Quando o Espírito Santo te toca, você já celebra, você já corre para o abraço, porque você sabe que o gol vai sair. Porque é físico. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, às vezes eu fico perturbado, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo? Ele não estava falando do espírito, é do corpo. Porque tudo que fica gravado lá no seu córtex cerebral, lá no seu inconsciente, é que te governa. Não é o consciente que te governa. A Bíblia diz o seguinte, que a paz de Deus, ela não é consciente, ela excede o entendimento. Você não entende. Está caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você está em paz. Não dá para entender. Por que você está em paz? É porque assim como o apóstolo Paulo era dominado pelas coisas ruins que estavam gravadas, à medida que o Espírito Santo vai te tocando, vai te tocando, vai te tocando, as coisas boas também ficam lá gravadas, vão ficando gravadas, vão ficando gravadas. Daí a pouco, o mal que você quer fazer, você não consegue mais. Eita! Mas o bem que você está querendo, assim, ó, aí eu quero ir para o mundo, quero pecar, vai lá e tenta e não consegue mais. Pior coisa para o crente cheio do Espírito é querer pecar, porque ele não vai viver em paz. Ele vai falar o que Paulo disse ao inverso. O mal que eu queria fazer eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo pecar numa boa. Cada vez que o Espírito Santo te toca, físico, é físico, você foi transformado hoje. E é por isso que o Pai olha do céu, porque o Pai te conhece. O Pai te conhece. Ele disse que ia colocar em você a mente de Cristo. Ele disse que faria uma nova aliança com você, e que Ele ia pegar e imprimir as leis espirituais dele dentro de você, na sua mente. A mente é o conjunto do cérebro, das emoções e dos sentimentos e o raciocínio. O raciocínio é a maquininha que, quando você tem uma emoção, essa maquininha gira para ir buscar lá no cérebro físico alguma informação para adequar aquela emoção ou sentimento. E Deus diz assim: eu vou gravar essa nova aliança dentro do cérebro dele. O que você quer me falar hoje, pastor Cirilo? Eu quero te falar que se amanhã você acordar com o pé esquerdo, se você achar que está tudo dando errado, a vitória já está implantada dentro de você. Confia no toque, confia na presença, confia na confia na glória, confia na glória de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora, estou todo arrepiado, estou sendo marcado mais uma vez. Eu vou imprimir a minha lei na mente deles. Eu vou escrever no espírito deles. E ninguém vai precisar ensinar o outro a me conhecer, porque todos me conhecerão. Desde o mais pequenininho, o mais ignorante, até o mais esperto, todos me conhecerão. Porque eu usarei de misericórdia para com eles, e os pecados jamais me lembrarei. A lei de Deus está impressa dentro de você. E hoje ele foi lá e deu uma beliscada. Quantos sentiram
Pelo menos um arrepio no cabelo, dedinho mindinho do pé esquerdo aqui hoje. Quantos sentiram a glória? Ele foi lá e deu uma beliscada, deu uma apertada no parafuso. Você não é mais o mesmo. E ele chamou os anjos lá, falou assim: corre aqui, olha lá, olha a minha filha, olha lá o reteté. Deus gosta do reteté. Queridos, levanta a tua mão e diga assim: Senhor, diga: papai, olha aqui o seu neném. Eu sei que você me ama. A sua história com Deus não começou no pecado. Deus te amou antes da fundação do mundo. Você tem que passar da linha do pecado, senão você não vai cumprir o propósito. Tem gente que só se relaciona com Deus para ser salvo. Salvação é um benefício para preparar você para se encontrar com o Salvador. Você tem que cruzar essa linha, você tem que ir mais longe dessa linha. Aí o inimigo vem te acusar falando: mas, poxa vida, você aprontou, agora você diz que seu pai te ama. Fazer o quê, né? O que eu posso fazer de ser bonito? Eu nasci bonito. O diabo tem um ciúme de você tremendo. Rapidinho eu vou explicar por quê. O diabo, ele era um querubim. Querubim já é uma patente, é um anjo com uma patente. Só que ele era um querubim ungido, escolhido. A palavra ungido é escolhido. Diz os estudiosos que ele liderava o louvor na presença de Deus. Dizem os estudiosos que ele exerceu o primeiro sacerdócio, porque ele representava os outros anjos perante Deus. Por isso que ele teve o poder de enganar a terça parte dos anjos. E ele ali, só que ele ensoberbeceu no seu coração. Sabe o que ele dizia na sua soberba? Eu vou pegar o meu trono, vou botar lá no Monte Santo de Deus, lá acima das estrelas do céu, que eram os anjos, vou governar em cima de vocês tudo. E ele dizia: e eu serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele ficou tão soberbo, Deus desceu, passou a faca nele, despejou ele do apartamento lá da cobertura que ele morava, lá no céu, derrubou ele da terra. Ele conseguiu trazer uns companheiros junto, mas destruiu ele, ficou desolado, ficou despejado, andava no meio do brilho das pedras. De repente foi destituído daquilo tudo, perdeu o título de Lúcifer, aquele que leva a luz, aquele que representa a luz, se tornou Satanás, cheio de trevas. Eu tenho uma birra quando eu vejo pregador chamando ele de Lúcifer. Eu não gosto dessa amizade aí não. Ele foi expulso do céu. Foi uma desgraça na vida dele. O diabo é um bicho desgraçado. Mas só que a desgraça dele foi pior, porque depois disso tudo, que ele já estava despejado, pobre, quebrado, feio, em trevas, Deus resolveu criar o homem. E aí Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí o diabo pirou, falou assim: eu dizia que eu queria ser semelhante ao Altíssimo, você vai fazer esse trem aí semelhante ao Senhor? Aí criou um ciúme mortal contra nós. Agora, você há de convir comigo, eu pedi para ser feito em imagem semelhante de Deus? Não, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho culpa de ser bonito. Amém? E aí ele bolou um plano para estragar essa festa, e conseguiu estragar. Vacilo de Adão, mas Deus tinha um seguro. Quando chegou o momento certo, Deus acionou o seguro, pagou a conta e pegou toda a carga de volta, e nós estamos aqui. Aleluia. Jesus é o seguro. Então nós somos restaurados para viver o propósito original que Adão tinha antes do pecado. Então eu não quero que você fique relacionando com Deus pecado para cá. Eu quero que você relacione com Deus do pecado para lá. Amém? E por isso ele fez essa impressão em 4 dimensões
no seu cérebro. Antigamente só existiam 2 dimensões, 2D. O espelho era 2D. Hoje já tem as impressoras 3D. Mas a Bíblia tem 4 dimensões. Ele te revela a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. É isso que ele imprime em você. É uma coisa mais poderosa do que as 3 dimensões. Aleluia. Diga assim: eis aí o meu filho amado. Amanhã Deus vai poder falar isso a seu respeito de novo. Lá no seu quarto, antes de sair, você levanta as mãos, deita ali no chão. De repente o Espírito Santo vem, aquela eletricidade gostosa, toca o seu corpo físico. E Deus fala: estou apaixonado com esse menino. Eu estou apaixonado com esse meu filho. Mas o contrário pode acontecer também. Olha só, Hebreus 10, 35. O apóstolo Paulo, a maioria dos estudiosos atribui o livro de Hebreus a Paulo e diz assim: por que é importante essa informação? Porque depois eu vou ler outras cartas do mesmo Paulo. Você vai ver a coerência. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Amém? Mas confiança em quê? Ah, pastor, eu sou crente. Mas você é crente no quê? Porque fé é uma coisa que você tem que botar em outra coisa. Fé é tipo um sal, um açúcar, um alho. Você não come alho. Você tempera arroz. Ah, eu tenho fé. Ótimo. Você crê no quê? Aí já travou. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, de constância. É hoje, adoramos aqui hoje, amanhã não tem culto, a gente adora em casa, depois da manhã não tem, a gente adora de novo. Aí, o dia que tem culto na igreja, a gente vem, tem vigília, já que eu vou adorar mesmo, que eu tenho que adorar todo dia, eu vou lá adorar com os meus irmãos. Ah, tem culto dos jovens, eu tenho 60 anos, vou lá, porque eu vou adorar, eu vou adorar lá com os jovens. Perseverança, constância. Constância para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Não são as promessas, é a promessa. A promessa de Deus é o Espírito Santo. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, até que vocês recebam a promessa do Pai. O Espírito Santo é chamado de Espírito Santo da promessa. Fé e perseverança de que Ele virá sobre mim mais uma vez. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E o mesmo Deus que grita do céu: olha lá o meu filho, a minha filha, em quem eu me comprazo, ele diz: o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder dessa fé, a minha alma não se compraz nele. Porque o prazer da alma do Senhor é ver você ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Se você retrocede dessa fé, pastor, mas será que ele está falando a respeito disso mesmo? Sim, o mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Verso 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, negócio de coach, frase de efeito. Não foi nisso, mas foi na demonstração, na manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus. E ele explica no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Amém? Sim, no poder de Deus. Essa palavra poder aqui é o dunamis. Existem várias palavras gregas para poder. Exousia, ictus. Mas essa palavra aqui é dunamis, que não é só o poder, é a manifestação do poder. Seu carro está ali fora, tem gasolina, tem a exousia, a autoridade para te levar de volta para casa. Mas quando você chegar lá, que você meter a chave, você vai botar fogo na gasolina. Aí é o dunamis. Você tem a palavra de Deus no seu coração, sim ou não? A palavra de Deus está aí. Então você tem a exousia, a autoridade. Está lá em João capítulo 1. Todos aqueles que creem no meu nome receberam a exousia, a autorização, a autoridade para se tornar filho de Deus. Você tem a gasolina, agora precisa botar o fogo. O fogo é o Espírito Santo de Deus. Tem que meter fogo na palavra. Tem que meter fogo na palavra. Chegou alguém, te deu uma palavra profética, aí você tem que levantar a mão e dizer: Espírito Santo, agora vem e senta fogo nisso. Senta fogo nessa palavra. Vivifique essa palavra. Ah, pastor, eu gosto de ler minha Bíblia, fazer devocional. Comeu, depois que terminou de ler a Bíblia, joelha no chão e diga assim: agora, Senhor, mete fogo, porque eu vou sair correndo igual Elias, na frente dos cavalos. Eu vou pegar aqui a unção de Elias, eu vou correr mais rápido que os cavalos. Mete fogo nessa palavra, Senhor. Mete fogo na palavra. Quanta gente desviada, que já conheceram a palavra de Deus, mas a palavra sem o Espírito não funciona. Errais por não conhecer a palavra, as Escrituras, e o poder de Deus só funcionam juntos. Por isso que Deus grita do céu. Já estou terminando, viu, gente? Só falta aqui uns 50 versículos. E brincadeira. 2 aos Coríntios 3,15. Até hoje, quando é lido Moisés, isso aqui é o Moisés. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Sem o mover do Espírito, você não é transformado. Ah, pastor, eu tenho o Espírito Santo. Ótimo. O Espírito Santo está aqui. Aqui, está ali, está lá na praia, lá no boteco, na boate, está lá na casa de prostituição. Literalmente. Agora, se dois crentes chegar lá na casa de prostituição e começar a adorar, vai haver salvação. Porque as coisas acontecem, não é quando o Espírito Santo está, é quando ele se manifesta. Se dois crentes entrar lá na cadeia, lá no presídio, começar a adorar, e o Espírito Santo começar a mover, as pessoas em volta vão começar a ser salvas. Mas ele já está lá. Está lá na sua casa, irmã. Por que não fazer um culto doméstico e adorá-lo? Chama a família. Gente, vamos adorar aqui, porque coisas grandes vão acontecer, porque o nosso Deus faz acontecer. Espírito Santo vem e mete fogo nessa família. Lá na minha casa, toda terça-feira tem culto. E tem uma adoração ligada 24 horas na minha sala de cima. Pelo menos 3, 4 vezes no dia eu subo lá e me jogo na presença de Deus. Não para, é dia e noite. Mesmo quando viajamos todos, fica só a casa, a adoração fica ligada, porque os anjos estão lá, adorando ao Senhor. Minha casa é uma casa de adoração, é uma casa de oração.
Amém, queridos? Eu creio que vocês já pegaram a fita aí. Já entenderam? Amém? Então vamos ficar de pé. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Vou imprimir as minhas leis na mente deles. É uma coisa louca. Você está numa situação, você só tem que crer no seguinte: eu sei que Deus tem uma palavra para essa situação. Eu sei que o Espírito Santo está comigo. Então eu vou parar ali na presença dEle, e Ele vai me fazer voar. O apóstolo Paulo era um cara muito difícil. Você percebe pelos escritos dele, né? Deus mandava até uns mensageiros de Satanás para dar umas ferroadas nele, porque ele queria fazer na força do braço dele. E uma vez Deus precisava falar com ele, o Espírito Santo veio sobre ele e anestesiou a mente dele, embriagou ele. E ele diz assim: sobreveio sobre mim um êxtase. Ele ficou tontinho, bêbado no espírito. E aí Deus falou com ele. O êxtase é uma anestesia que ele dá na sua alma, que a sua alma fica querendo filtrar tudo que Deus quer fazer. Você aceita que Deus faz, mas você tem que estar no comando ali, dizendo: ó, tu vai aqui, ó, eu acho que Ele vai fazer por aqui, vai usar aquela pessoa. Quando você está numa situação, você fala: Deus vai usar alguém. Você já queimou um cartucho, você já queimou uma possibilidade. Você tem que se relaxar, confiar no Espírito Santo. Ele vai dar um jeito. Eu confio nele. Ele vai dar um jeito. E aí o apóstolo Paulo, ele teve aquele êxtase. Eu já tive essa experiência várias vezes, eu estou contando dessa forma. Ano passado, em abril do ano passado, eu resolvi fazer um jejum de 40 dias, só no líquido. Um cafezinho de manhã, uma aguinha de coco durante o dia e um copinho de suco à noite. Só que deu lá para o sexto, sétimo dia, eu estava sentindo muita dor no estômago. Eu estava sentindo dor nos músculos. Eu tenho muita dificuldade de fazer, confesso. Tudo doendo, e eu não conseguia dormir. Eu estava no quarto de um hotel, achei que estava um nó no meu estômago. Aquela ansiedade para comida, dor no corpo. Falei: Senhor, eu acho que... Eu comecei a rir, falei: eu acho que eu vou morrer. Eu vou ficar famoso. Vou morrer buscando a Deus, que eu não vou parar, não. Ou o Senhor vem ou eu vou. Daqui eu não saio. E eu tive muita dificuldade para dormir. Lá para a madrugada, eu tive... É como se eu tivesse dormido, mas eu estava acordado. Me veio esse êxtase. Fiquei todo anestesiado, corpo anestesiado, as mãos anestesiadas. E aí eu meio que adormeci. No que eu adormeci, alguém entrou no quarto do meu hotel, com a bandeja na mão, um prato, tipo um mingau de aveia e uma colher. Aquela pessoa, eu via só daqui para baixo, entrou, pegava aquela colher daquele mingau e colocava na minha boca. Eu ia comendo, e aí ia queimando aqui meu peito, meu estômago, foi tudo queimando, esbraseado mesmo. Quando terminou de dar o mingau, eu percebi que eu não estava dormindo. Eu não estava dormindo, eu estava desperto, e eu estava todo queimando, literalmente. Eu falei: meu Deus. E aí eu jejuei 40 dias, sem fome, sem ansiedade e sem dor. Confia no Senhor. Naquele dia eu falei: Espírito Santo, eu sei que o Senhor vai dar um jeito, porque não vou conseguir, mas não vou parar também. É importante eu saber que eu não vou parar. Eu preciso de uma intervenção tua. E Ele veio. Não há impossíveis quando você crê na manifestação da presença de Deus. Não há. E eu jejuei 40 dias, pregando quase todo dia, caminhando 8 a 10 quarteirões por dia, que isso é uma coisa que eu aprendi sobre o jejum. Você não pode ficar parado, você tem que exercitar.
Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Porque quando você exercita, o seu corpo te entrega ali adrenalina, né? Endorfina. E aí vem a energia para você continuar. Se você ficar jejuando, deitado na cama, tu morre. Perde todos os músculos do seu corpo. Caminhando 8, 10 quarteirão por dia e pregando à noite. E Deus fazendo milagre. Mas a visitação do Espírito Santo é que selou aquilo, senão eu não teria dado conta. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, queridos? Quantos se identificam com essa palavra? Então vem para o altar, em nome de Jesus Cristo. Se Deus falou com você, te tocou de alguma forma, chega aqui o máximo que você puder, vem aqui para o altar, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus, a partir dessa base, nada será impossível para você. O que tiver que ser feito através da sua vida, Deus vai fazer. Porque o nosso limite não é o diabo, o nosso limite somos nós. O que nós queremos fazer na força do nosso braço, e no reino não é na força do braço. O Senhor diz: a glória da última casa, não é segunda, é a última casa, está escrito lá literalmente. A última casa será maior do que a primeira, e a última casa é a igreja. Muita gente diz a glória da segunda casa, mas aquela nem era. Depois daquele teve um terceiro templo, e lá está escrito literalmente: a glória da última casa, se referindo à igreja, será maior do que a primeira. Porque não é uma glória física, não são tijolos, é a glória de Deus sobre a igreja. Deus tem um ministério na sua vida. Quando você se rende, ele flui. Às vezes seu ministério é ser um advogado, um médico, um dentista, é ser um empresário, um comerciante, ser um pastor, um evangelista. Mas quando você se rende, vai fluir leve, vai ser leve, vai ser leve. Amém, queridos? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero transferir para você nessa noite essa fé sobrenatural na manifestação do Espírito Santo de Deus. Uma fé inexplicável. É uma fé ignorante. Sabe aquela pessoa ignorante que sai rasgando tudo no peito, mas é intrépido? Fé sobrenatural está entrando na sua vida. Não é uma fé racional, é o mover do Espírito. O mesmo apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso, e Ele vai fazer em você muito mais do que você possa pedir. Não é racional, é além do que você possa pedir. Muito mais do que você possa pensar. Não é racional, não é racional. Receba essa fé sobrenatural. Pastor, as coisas não têm dado certo. É porque Deus está esperando um posicionamento de fé. Fé no quê? Em que a coisa vai dar certo? Não, é fé na presença. Fé na presença. Fé na presença. Fé na presença. Isaías foi um profeta cheio do Espírito Santo. É considerado o profeta maior. O livro de Isaías no Velho Testamento é considerado o Apocalipse. Ele falou de coisas que não aconteceram ainda. Mas aí que está o problema. Mais de 90% das profecias de Isaías, ninguém viu cumprir, nem ele. 750 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou:
a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas ele não viu isso acontecer. As pessoas que comiam e tomavam café com ele também não viu isso acontecer. O que sustentava Isaías para não ser considerado um falso profeta? Era a fé na presença de Deus. Ele serviu 4 reis. Quando o 5º rei, Manassés, subiu ao poder, ele matou Isaías cerrado dentro de um tronco de uma árvore. Está lá descrito em Hebreus 11:37. Foi cerrado pelo meio, um homem do qual o mundo não era digno. Mas ele foi cheio da presença de Deus. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Fé no quê? Na manifestação do Espírito Santo de Deus. Esse homem que disse isso chegou em Éfeso e foi para um culto. Ele não viu a manifestação do Espírito Santo. Ele chamou aqueles irmãos e diz assim: peraí, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Os irmãos disseram: não, a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Ele falou: está tudo errado. Ele juntou aqueles irmãos. Isso deve ter demorado, porque ele pregou tudo de novo, batizou nas águas todo mundo, depois fez uma vigília e impôs as mãos sobre cada um, e aí sim, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Fé na manifestação do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu removo da tua alma, da tua mente, em nome de Jesus Cristo, toda crise espiritual. E eu, em nome de Jesus Cristo, coloco em você pela fé, essa fé sobrenatural na manifestação do Espírito Santo. E quando ele se manifesta, aquilo que não tinha jeito, dá jeito. Quando você ama a manifestação da presença de Deus, que este é o propósito de Deus para a sua vida, é que você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Todas as coisas irão cooperar para você. Aquilo que era para dar errado, vai dar certo, por causa da glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ei! Oh! Ei! Aleluia. Aqueles que de antemão chamou, também os predestinou. Aqueles a quem predestinou, justificou e encheu da sua glória. E os glorificou. E os glorificou. E os glorificou. E os glorificou, e os encheu da sua glória. Seja cheio da glória do Senhor, aleluia. Cheio, cheio da glória do Senhor, cheio da glória do Senhor. Fogo, Deus. Senta fogo na palavra hoje, Senhor. Fogo na palavra, Senhor. Fogo na palavra, meu Deus. Fogo na palavra, Senhor. Fogo na palavra, meu Deus. Fogo na tua palavra, meu Deus. Vivifica, Senhor. Fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Fogo, meu Deus. Glória. 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 Glória, Senhor. Cheio. Glória. Rama.
Glória. Glória, Ramanche. Glória. Glória. Vai recebendo. Ei, Ramanche. Glória. Glória. Ei, Machande, Ramassai. Oh, ei, God. Ei, Ramashamanara. Glória, Senhor. Ei, Aramashamaka. Ei, Aramashanda, Ramassura. Ei, Aramada. Ei, Ramashamana. Glória, Rei, Manassura. Ei, Ramashamana, Rabas. Cheio. Cheio. Ei, Demas. Coloca fogo, Senhor. Coloca fogo, Senhor. Duna-me, Senhor. Duna-me, sei. Coloca fogo, Senhor. Fogo, Senhor. Coloca fogo, Senhor. Coloca fogo, Senhor. Ei! Coloca fogo, Senhor. Ei, Ramachei que nele mais. Coloca fogo, meu Deus. Oh, Ramachei me nevarassurama. Fogo do Espírito. Ei, Rabachora Mabrasura Manás. Fogo do Espírito, meu Deus. Oh, Ramachanda Lamas. Ei. Ramaeira Macheira. Fogo do Espírito, Senhor. Ih, Ramachei Menas. Oh. Nei Ramacha. Ei, Rabaramachomenara Massa. Ei, Aramassore Mamacha. Ei, Ramassurra Machandara Massa. Ei, Ramabraça. Coloca fogo no propósito. Fogo no propósito, meu Deus. Fogo no propósito. Fogo no propósito, meu Deus. Fogo no propósito, Senhor. Fogo. Fogo no propósito. Fogo no propósito, Senhor. Oi, Amarachá. Fogo no propósito, Pai. Ei. Ora, macheia dele mais. Ele machuria manassura mas. Aquele que era e que há de vir. Eia! Aquele que era e que há de vir. Oh! Eia! Fogo, Senhor. Ei! Aviva a tua palavra. Aviva a tua palavra. Aviva a tua palavra, Senhor. Aviva a tua palavra. Ei! Vivifica, Senhor. Vivifica, Senhor. Receba fogo. Receba fogo. Receba fogo. 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 Cheio. Fogo. Cheio. Ei.
Ei! Olha o meu filho amado. Olha a minha filha amada. Ei, irmãos. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ei! O recheio que era e que há. Ei, Machada. Aquele que é, ei, fogo, fogo, fogo na palavra, Senhor. Ei, manarabaxame, ei, damacho. Receba fé sobrenatural, fé sobrenatural, fé sobrenatural. Como que eu vou andar sobre as águas? Não sei, mas eu vou esperar Ele me chamar. Se Ele me chama, eu vou. Para de jogar com Deus. Não é um jogo. Ah, eu vou pular no mar. Quem sabe eu ando. Não, não é isso. Não é um jogo. Não, eu vou pular na presença. Se Ele mandar eu andar sobre o mar, eu ando. Se Ele mandar eu correr mais do que os cavalos, eu corro. Se Ele mandar eu abrir uma empresa, eu abro. Ei, se Ele mandar eu abrir uma loja, eu abro. Se mandar eu ser um pastor, eu serei. O que Ele mandar eu faço. O que Ele falar eu faço. Fé sobrenatural. Selado em você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, Machai, em nome do Senhor Jesus, fé sobrenatural. Oh, eira machoma na sura marca. Tem coisa que nós cremos que talvez a gente vai morrer sem receber. Mas nós não vamos perder a fé. Isaías não viu Jesus nascer, mas ele morreu crendo que a virgem iria conceber e daria à luz um filho. E isso aconteceu. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é, que era e que há de vir. Você pode mais uma vez com toda a força do seu coração, estamos no final. Aquele que é, que era e que há de vir. Mais uma vez para acordar a nossa cidade. Aquele que é, que era.
Aquele que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir. Santo é o Senhor, 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 Tu és santo, Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Aquele que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir. Santo é o Senhor, 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 Santo é o Senhor.
Senhor. Santo é o Senhor. Enche este lugar, enche este lugar. Tua beleza 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 está neste lugar, está neste lugar. Tua beleza
está neste lugar, Tu está neste lugar. Uma beleza há neste lugar. Ora mais, ora mais. Aleluia. Irmãos, a vontade que tem de ficar por aqui. Há uma presença gloriosa nesse lugar. Glória a Deus. Se assente um pouquinho, você que pode.